Olá a todos do projeto Família Viva. Eu sou Eleanor Padula Luzes, criadora da Ciência do Início da Vida, que é, na verdade, uma disciplina que se dirigiria, ainda estou na esperança que um dia chegue, às escolas de segundo grau, né? Porque há tanta matéria nas escolas que as pessoas esquecem, e uma matéria fundamental, que é como fazer, estruturar uma família, mas, sobretudo, como receber um filho, não te ensina. Não é por falta de consciência a nível internacional de que é necessário. Desde 1978, foram 7 cartas assinadas com a ONU, com a OMS. Isso porque existem milhares de trabalhos feitos envolvendo pré-concepção, concepção, gestação, parto, aleitamento materno, os 3 primeiros anos de vida. E a diferença que isso faz em toda a vida de uma pessoa. Então, o corpo dessa matéria é exatamente tratar disso. E essa matéria se criou aqui no Brasil. Na verdade, eu levei isso para uma universidade para fazer uma tese de doutorado para ver, e dentro de uma universidade federal, para ver se isso ajudaria que o Ministério da Educação se interessasse. Porque o Brasil é signatário dessas cartas desde então. Desde então, não param de surgir documentos, e existem sites, inclusive, só de pesquisa, milhares de pesquisas. Então, tudo que falta é que a população seja informada. Informada em quê? Ponto 1, preparação para a concepção. Eu vou passar para a Márcia um tipo de trabalho que dá para fazer em casa. O casal fazer em casa. É descobrir a sua árvore genealógica, né? E essa árvore genealógica ela é extremamente importante nos temas que se repetem numa família, e mesmo as interdições. Interdições, às vezes, até de fertilidade. Né? E fazer a biografia, saber dados básicos. Como você nasceu? Como foram os seus primeiros 3 anos de vida? Porque aí está a programação, praticamente, de como você vai reagir, e 95% do teu sistema límbico, como você reagirá emocionalmente para o resto da vida. Né? Então, você trabalhar a sua biografia, sua mulher trabalhar a sua biografia, os dois trabalharem o seu transgeracional e procurarem fazer sessões de nascimento na técnica do Leonardo, procurarem ter o cuidado alimentar com evitar transgênico, evitar ácido graxo, evitar gordura trans, né? Desculpe, ao invés de falei a gordura trans, não ácido graxo. Evitar agrotóxico. Né? Então, e evitar muita bebida. Evitar também droga. Né? Toda e qualquer droga. Todas elas têm seus efeitos no sistema nervoso central. Mas não é só. Eles vão ter efeito tanto no código genético do ovócito quanto dos espermatozoides, que pode vir a fecundar uma mulher a 6 meses depois. Né? Então, essa concepção, a concepção é um ato biologicamente, isso não se ensina nas escolas, já foi descoberto pelo Leonard Nielsen, que colocou uma microcâmara
dentro do aparelho genital masculino e feminino e filmou a concepção. A concepção, o ovócito gira e aí a alma, que já tem recursos hoje, tipo fotoquina e tal, para você ver isso acontecer. Então, existe um código genético que a alma escolhe, que está no ovócito, e um código genético que tem apenas 50 espermatozoides que possuem esse código. Então, os espermatozoides primeiro atapetam o trânsito, que é muito ácido, e só a 10 centímetros por minuto, e só depois vem a 50 centímetros por minuto. A 5 centímetros por minuto, vem esses espermatozoides, ditos agora sedutores, para fecundar essa mulher. Essa fecundação ocorre, portanto, num ato que é uma reprodução do ato de amor. Né? E ali, esse DNA, que aí, desde a década de 80, o Piotr Garjajev acabou por descobrir que nós não temos 120 mil genes, como se diz, nós temos, de fato, 23 mil, dos quais 20 mil são iguais aos outros animais todos, 15 mil iguais às plantas. E o fato é que 95% do DNA é um código de linguagem escrita que conta a história dos ancestrais. Você, pegando um papel enorme, usando um pêndulo, você pode descobrir que você tem 100 trilhões de células que contêm essa informação. Nós vivemos coisas que nossos ancestrais não resolveram. Nós vivemos interdições que eles também tiveram. Ou nós vivemos repetições ou tentativas de compensação. O fato é que para nos libertar, poderíamos escrever, porque o Piotr Garjajev descobriu que, e é fato, porque tem trabalhado com isso há bastante tempo, e esse trabalho começou nos anos 50, na França, né? De outro jeito, mas o fundamento mesmo, trabalhando a libertação dos padrões. As doenças, as dificuldades, coisas como alcoolismo, doença mental, muitas dessas coisas são projetos de interdição de poder estar vivendo. Né? Muitas coisas. E se você limpar ao máximo essas histórias, você se transforma num cálice. Uma mulher e um homem se transformam num cálice onde eles podem escrever cartas, convites para esse bebê. Durante a gestação, evita tudo que seja intervenção na relação mãe-filho. Intervenção de nível ultrassom, que já na literatura internacional não é para ser feito por rotina, porque ele tem efeito térmico, cavitário e de radiação, e ele dá sensação de queimadura. Na verdade, no primeiro trimestre, o bebê já tem sensibilidade olfativa, sensibilidade de estar para cima ou para baixo, sensibilidade dolorosa e gustativa, e, com isso, quando você joga o ultrassom, ele tem a sensação de queimadura. Em 1987, o Anand descobriu que os bebês, os fetos, têm uma sensibilidade dolorosa incrível, e, na verdade, os bebês também, coisa na ordem de 300 vezes mais do que nós, adultos. E que eles não têm muito noção exatamente aonde é que a dor está acontecendo, que parte do corpo, sem a dor como se fosse no corpo inteiro. Então, evitar todos os exames possíveis que vão gerar um foco sobre doença
Não há nenhum exame em gravidez que seja preciso. A precisão média é de 50%. Eu costumo dizer que cara ou coroa é melhor. Ou melhor ainda, converse com o seu bebê. Preste atenção nos seus sonhos. Há uma comunicação direta. Né? E o pai conversa com o bebê, ele na barriga. Os outros irmãos conversam com o bebê. É aí que a família começa, dentro dessa gravidez. Aí, a gravidez deve ser com o máximo de tranquilidade, o máximo de calma. O ideal, não trabalhar. O ideal é estar fazendo a coisa mais incrível, que é preparar a saúde física, mental e espiritual para uma pessoa para o resto da sua vida. Uma pessoa que venha a ter o número de anos que deveria ter o ser humano, que é entre 120 a 150 anos, com saúde plena. Fato é que se sabe que a saúde das pessoas fato é que se sabe que a saúde das pessoas ela poderia ser absoluta, ao ponto que uma geração após outra, em torno da terceira geração, já sabe isso desde 1939, se os estados investissem nisso, você não teria nenhuma pessoa doente e não teria nenhum criminoso. Os poucos governos que já tomaram providências nesse sentido, que foram os governos escandinavos, que são da onde vem a maior parte dessas pesquisas, e a Holanda, Irã, Japão, Alemanha. E nesses países, o que se verifica é uma mudança da qualidade de vida. Verifica uma mudança da qualidade de vida. Essa qualidade é absurdamente incrível. Para vocês terem uma ideia, um programa pequeno, de pouca informação, feito na Holanda, gerou, ano passado, o fechamento da 19ª penitenciária. Na verdade, a gente está vendo que as respostas estão ficando cada vez mais rápidas. As crianças estão nascendo com capacidade cerebral maior. Nós temos 20% de capacidade cerebral. Essas crianças já estão nascendo efetivamente com talvez 30%, 40%, 50% de capacidade cerebral. Né? Capacidade, inclusive, paranormais, porque o cérebro tem muito mais para produzir. Né? O fato é que Mary Diamond, uma neurocientista, descobriu que o estresse na gravidez e a fome na gravidez geram, com certeza, cérebros menores. E esse efeito vai por 3 gerações. Então, indiscutivelmente, ao não trabalhar, ao não se expor a estresse, o poder se expor a obra de arte, a música, enfim, a belos quadros, a tranquilidade, a um conforto, um aconchego familiar, e não ficar sendo aterrorizada por doenças e possibilidades, etc. Porque o que importa é conversar com o seu bebê, o que importa é manter um vínculo de paz, o que importa é permanecer mais tempo em estado em onda cerebral alfa, que é a onda do bem-estar, e a onda em que o bebê efetivamente ele se desenvolve com os órgãos absolutamente perfeitos. Então, chegamos ao nascimento. Em 2013,
e desde lá vem saindo um monte de documentos comparando o parto hospitalar com o parto domiciliar. Desde 1996 eram tantos os documentos que a Organização Mundial de Saúde recomendou a supremacia do parto domiciliar sobre o hospitalar. E seguiu-se aí vários e vários, e esse em 2013, como muitos outros feitos na Dinamarca, Inglaterra, Austrália, enfim, se chegou à conclusão é que o parto domiciliar é 1000 vezes mais seguro para a mãe e para a criança. Então, o Brasil hoje tem o maior índice de cesárea, 88%. O Brasil tem o maior índice de violência obstétrica, ele chega praticamente a 30%. O Brasil tem também práticas imediatamente após o parto de tortura, que a gente pode chamar de tortura, porque não tem nenhum fundamento científico, onde se coloca cânula no nasofaringe, cânula na boca, cânula no ânus, injeção de vitamina K, que é rico no primeiro leite que sai, né? E várias outras coisas pressionadas pelo marketing da indústria farmacêutica. Então, tudo que o bebê, que 9 meses conversou com a mãe, ouviu a voz da mãe desde o 5º mês, que sonhou com os sonhos da mãe, que conhece o cheiro, conhece o sentimento, a emoção, o que quer é olhar a mãe e chegar ao peito. E para isso a criança tem 30 centímetros de visão, o que permite a ela esse encontro. E nos hospitais brasileiros esse encontro é sistematicamente interrompido, não obstante a OMS dizer que não é para isso acontecer. Separação nenhuma é justificável nas 2 primeiras horas. Mas a maior parte da população vive esse imenso buraco de ausência. Quer dizer, 9 meses você esperou um encontro. Ele não aconteceu. Pior ainda, desde 1955, o Friedman colocou a ideia de colocar a ocitocina sintética no parto. Veja bem, a ocitocina sintética aumenta a contração do útero, mas não abre o colo. Então, na verdade, é dito que acelera o parto, quando na verdade para o parto e acaba justificando. Se o parto parou, então vai para cesárea. Eu vejo as consequências dentro das pessoas que fizeram o nascimento dos milhões no mundo inteiro. A ocitocina, ela condiciona um comportamento de agressividade e da dificuldade da pessoa de fazer. E todo mundo, de certa maneira, faz pressão para aquela pessoa agir e ela não age, ela repete aquele padrão. E dificuldade no nível do amor, né? Então, essa substância, que é uma substância que deve ser no nível central, atrapalha, e em existindo, e o bebê acabando nascendo de parto natural, ele olha nos olhos da mãe e como todos os receptores de amor dentro do corpo dele, receptores de ocitocina, foram desligados, e da mãe também, os dois se olham e não têm nenhum sentimento um pelo outro. Isso está arrolado numa das razões do autismo. Ou seja, esta droga não ofereceu nenhuma vantagem à mãe nem ao bebê. No entanto, no Brasil, é abusivamente usado. Gera, sim, muito dano. A curto, médio e longo prazo. E um dos danos é a criança ter convulsão. E, para tanto, vem sendo criada a história de colocar barbitúrico no pós-parto. Barbitúrico no pós-parto é outro crime. Por quê?
Porque a crise convulsiva só aconteceu por causa da ocitocina. Se você ler a bula da ocitocina, é assustador. Pode matar a criança, como pode matar a mãe. Em nome de quê? Para acelerar o parto, que é apenas receber alguém com dignidade nesse mundo, da maneira mais amorosa possível, sem violência. A ocitocina é violência, faz a oxigenação da criança diminuir. E aí, esse estar em casa, você está com o bebê no seu colo, você está no namoro incrível da família. Esta família que está ali, se é o primeiro bebê, começando a acontecer. Com muito amor, muito respeito. Né? E nos próximos 9 meses, mais ou menos, 10, até a criança andar, a mãe vai aleitar. E a mãe aleitando está dando algumas coisas fundamentais para o resto da vida dessa criança. Uma, fé. Por quê? O leite, a cada segundo e minuto, se compõe com substâncias necessárias para o corpo do bebê. Então, isso cria uma memória celular do tipo, eu tenho o que eu preciso quando eu preciso. Se imaginar, primeiro ano de vida você vivendo assim. Ao que a criança comece a andar, além da fé, além dos sentimentos de gratidão, além de intensidade amorosa, uma sexualidade plena. Quando a criança começa a andar, que ela está motoramente, portanto, capaz, o aleitamento deve parar. Porque senão vai programar uma pessoa muito dependente, com muito medo na vida final da adolescência. Então, não obstante a OMS falar de 2 anos, mas a OMS, quando começou a falar, era pelas mortes que haviam na África. E não revisaram o que acontece depois. Né? E não é necessário. Lógico que entre morrer de fome e leite, melhor leite. Mas quando não é necessário isso, aos 6 meses se introduz alimentos tipo frutas, depois legumes, depois tubérculos e depois as papinhas. E ninguém precisa comer nunca animal nenhum. Então, há 20 e tantos anos eu lido com crianças que estão hoje com adultos vegetarianos. É outra história. Nós só precisamos de 7 gramas de proteína por dia e N alimentos têm proteína. A carne tem muito agrotóxico. E a carne brasileira está proibida na Rússia pela quantidade de estrogênio que tem, estrogênio transgênico. O Brasil, inclusive, é o 2º país do mundo em transgênico. É o 1º país do mundo em agrotóxico. Usa agrotóxico 300 vezes mais do que a Organização Mundial de Saúde acha razoável. Então, depois desse primeiro ano, em que a criança lida com a gravidade e consegue andar, vem o 2º ano, onde ela vai desenvolver um vocabulário de 500 palavras. E se não desenvolve, é porque tem mentira na família. A criança não adoece. A criança apenas materializa e denuncia o que não está bem no inconsciente familiar. Principalmente no inconsciente da mãe, mas no inconsciente familiar. Então, no 3º ano, ao longo do 2º para o 3º ano, a criança começa a ter um pensamento muito rudimentar. E nesse pensamento muito rudimentar, dominantemente substantivo, pouquíssimo adjetivo, pouquíssimo verbo, ela vai, de alguma maneira, apenas dizer das coisas, começando a conhecer o mundo. Ainda não avalia direito esse mundo, verbalmente, pré-verbalmente sim, mas verbalmente não,
E agir no mundo também não, eles são verbos. Mas no final desse terceiro ano, ela vai ter desenvolvido uma memória contínua. Muito simples. Ninguém que está me ouvindo lembra da vida ou de coisas que aconteceram antes de 3 anos. Agora, pensando nesses termos, o filhote humano é filhote até 3 anos. Porque nossa sociedade ainda deixa crianças longe da mãe. Porque até 3 anos. A criança entende o mundo é mãe e não mãe. É mãe ou ausência, ou abandono. E isso é muito, muito grave. Como mudaria a vida? A gente quer um mundo sem guerra? A gente quer um mundo mais equânime financeiramente? Não com 1.000 pessoas, com 75% todo o dinheiro do circulante. Nós queremos um outro tipo de mundo, com as pessoas como comida orgânica, que a indústria poluente, que é a indústria farmacêutica, e que, na verdade, nos Estados Unidos, por exemplo, 854.000 pessoas morrem por ano, não tem nada, só de fazer exame. Obrigado pela empresa. E em poucos dias estão mortos. Então, toda essa revisão do que é tratar, usar as terapias quânticas, cura prânica, Theta Healing, Body Talk, Grabovoi, isso para citar algumas, existem inúmeras. Nós somos dominantemente energia, frequência, porque o átomo, hoje aqui no Rio de Janeiro, estará o elétron andando na Flórida. Então, as terapias que agem nesse âmbito da frequência, da energia, são extremamente rápidas, eficazes e não são causadoras de efeitos colaterais terríveis. Não são optantes. Então, estamos indo para uma nova medicina do século XXI. Essa nova medicina depende de consciência. A consciência nasce quando um homem e uma mulher se juntam com o projeto de ter um filho, que vai ser, sim, saudável. Sim, um ser da paz. E isso é possível a partir da informação. Essa que não está na mídia. Até porque a mídia é financiada, patrocinada por quem? Né? Então, assim, nesse âmbito, nós teremos, sim, um mundo de paz. Um mundo totalmente diferente hoje. Nós estamos numa transição. Nunca, eu já lido com isso há quase 30 anos, mas nunca na minha vida encontrei tantos casais tendo esse preparo para ter filho, essa condução de gravidez, essa condução de parto, aleitamento materno, esse estar os 3 primeiros anos de vida e depois as crianças serem colocadas numa escola Steiner. Não sei se vocês sabem, mas esse modelo de educação, que é normalmente para que todo mundo esqueça tudo, né? Ele foi criado, né, a chamada escola prussiana. E essa escola prussiana, o modelo era uma repetição da fábrica, até a sineta. E as crianças aprendiam que elas não tinham que respeitar o próprio corpo. Se queriam urinar, não podiam urinar, porque não estava na hora, o professor não deixava, mesmo que tivesse 4 anos. Que desde cedo a ideia dessa escola, desse modelo escolar,
era desenvolver mais ou menos, minimamente, o intelecto, mas fazer com que todo mundo tivesse que cumprir ordem. Nenhuma liberdade. A ideia de pertencer a essa sociedade. A pedagogia do Steiner, que havia nascido antes, que existe em 80 países, que só no Brasil já tem há 50, permite às crianças desenvolverem a habilidade extraordinária de criação, falarem 3 idiomas, dominarem vários instrumentos, pintarem, cozinharem, e serem brilhantes estudantes. Então, esse modelo que ainda é vendido como bom, que habilita as pessoas a passarem no Enem, mas não tem um detalhe, eu conheço um monte de professores universitários que estão desesperados, que os alunos passam no Enem, mas chegam na universidade e não querem nada, que parece que o objetivo da vida era fazer o Enem. Eles não querem ler, eles não querem assistir aula, e ficam repetindo créditos. Grandes empresários estão apavorados com a situação. No relatório que saiu agora da Unicef, a condição de escolaridade no Brasil está gravíssima. Nós estamos com uma população de 60% de analfabetos funcionais. E eles estão dentro das nossas universidades, graças a esse padrão dominante de educação. Então, família é uma boa educação. É uma educação onde a família participa da escola. Os pais também são educados na escola. Há uma corresponsabilização. Não podemos mais continuar a pensar em viver num mundo tão dominado por pequenos grupos. É uma pirâmide que dominam tudo e todos, em todo o planeta. Nós precisamos começar a estruturar isso, já está acontecendo. Centenas de cidades no Brasil e no resto do mundo estão acontecendo de jovens que estão querendo um outro tipo de organização social autossustentável. Esse mundo, do jeito que é, muito poder e pouco amor, está indo embora. Mas para ir, precisa de família consciente.